Fevereiro de 2026. Moscou. Há poucos dias de completar 4 anos desde a invasão da Ucrânia, Vladimir Putin estava preparando algo que nunca havia feito publicamente desde o início da guerra. Cortes. Cortes de 10% em todos os gastos não militares do orçamento russo. Saúde, educação, infraestrutura, serviços sociais. O Fundo Nacional de Bem-Estar da Rússia. O colchão soberano que Moscou havia construído durante anos de petróleo caro para exatamente esse tipo de momento, tinha suas reservas líquidas reduzidas em quase 60% desde o início da guerra. Em fevereiro de 2026, as receitas russas de exportação de petróleo e derivados haviam caído para 9,5 bilhões de dólares no mês, o nível mais baixo desde o início da invasão da Ucrânia, em 2022. Conforme dados da Agência Internacional de Energia, citados pelo Chatham House em análise publicada esta semana. As exportações de petróleo russo haviam caído para 6,6 milhões de barris por dia, também o mínimo desde 2022. As sanções ocidentais estavam finalmente funcionando. Os ataques de drones ucranianos às infraestruturas russas de energia no Báltico, nos portos de Primorsk e Ust-Luga, haviam cortado fisicamente o volume de exportações em até 40%, conforme a estimativa da Reuters citada pelo Chatham House. O FMI projetava crescimento real do PIB russo de 0,8% em 2026. O PIB real já havia se contraído nos primeiros 2 meses do ano. As falências em 2025 haviam crescido 31%, para 568 mil empresas. Putin estava numa encruzilhada. E então, na noite de 28 de fevereiro de 2026, Trump e Israel lançaram a Operação Epic Fury contra o Irã. E em menos de 48 horas, o problema de Putin desapareceu. Meu nome é Primo Yang. Esse conteúdo é educação financeira baseada em dados verificáveis, não aconselhamento de investimento. O que você vai ver aqui é o dado que praticamente nenhum noticiário financeiro brasileiro está colocando em perspectiva completa. Enquanto o mundo debate sobre petróleo, cessar-fogo, China e bloqueio americano, existe um terceiro ator que não disparou uma bala, não enviou um navio, não fez nenhuma declaração bélica, e que pode faturar entre 45 e 151 bilhões de dólares adicionais em 2026, simplesmente porque seus inimigos declararam guerra entre si. Para entender a dimensão do que aconteceu com a Rússia nas últimas 7 semanas, precisa entender o que o Kremlin estava enfrentando em janeiro de 2026. O orçamento federal russo para 2026 havia sido construído sobre uma premissa de petróleo Urals, a 59 dólares por barril. Em fevereiro, o Urals estava em 44 dólares e 59 centavos por barril, abaixo da premissa orçamentária. O desconto que a Rússia era obrigada a oferecer sobre o Brent para vender seu petróleo havia chegado a 30 dólares por barril no início de 2026, conforme dados do Instituto Bofit do Banco da Finlândia publicados nesta semana. 30 dólares de desconto por barril. Para cada barril de petróleo exportado, a Rússia estava perdendo 30 dólares em relação ao que qualquer outro exportador receberia pelo mesmo produto. O déficit orçamentário do primeiro trimestre de 2026 havia chegado a 4,58 trilhões de rublos, equivalente a 1,9% do PIB, conforme dados do Ministério das Finanças russo citados pela Reuters. E o Kremlin havia preparado os cortes de 10% para tentar estabilizar as contas. Aí veio a guerra. O Estreito de Hormuz fechou. Em março, o preço médio do Urals saltou para 77 dólares por barril, o nível mais alto desde outubro de 2023, conforme dados do Ministério da Economia russo citados pela Reuters. Isso representa alta de 73% em relação a fevereiro. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos fizeram algo que nenhum analista havia previsto na magnitude em que aconteceu. Cederam nas sanções contra o petróleo russo. O Tesouro americano concedeu uma isenção temporária, permitindo que carregamentos de petróleo russo que já haviam sido carregados até 12 de março fossem entregues sem penalidade. O motivo? Declarado foi conter o choque de energia global. O efeito colateral foi descomprimir o desconto que os compradores exigiam do petróleo russo. Porque quando o petróleo do Golfo sumiu do mercado, China e Índia e outros compradores asiáticos precisaram de alternativas urgentes. E a Rússia tinha, a 372 milhões de euros por dia, conforme dados do Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo publicados pela Euronews em 19 de março. Nas primeiras 2 semanas de março, a Rússia embolsou 7,7 bilhões de euros em receitas de combustíveis fósseis, 14% acima de sua média diária de fevereiro, conforme os mesmos dados. Me conta nos comentários. Você sabia que os Estados Unidos aliviaram as sanções sobre o petróleo russo no meio da guerra com o Irã?
Quero entender qual é o ponto de partida de quem acompanha esse canal sobre esse tema. Agora os números que o KSE Institute, o Instituto de Economia da Escola de Economia de Kiev, calculou e publicou, citados pelo Peterson Institute para a Economia Internacional em análise divulgada esta semana. Mesmo no cenário mais otimista, uma guerra de 6 semanas com recuperação rápida do mercado. A Rússia ganharia 84 bilhões de dólares adicionais em receitas de exportação e 45 bilhões em receitas orçamentárias em 2026, em comparação com um cenário sem guerra. No cenário mais pessimista, uma guerra prolongada com restrições persistentes no Hormuz. O número sobe para 151 bilhões de dólares adicionais. Para ter referência do que esses números representam, o orçamento total de defesa da Rússia para 2026 era de aproximadamente 160 bilhões de dólares. Um único ano de guerra americana no Irã pode gerar para a Rússia um valor equivalente a quase todo o seu orçamento de defesa anual. Sem que a Rússia tenha mobilizado um soldado, enviado um navio ou declarado um aliado nesse conflito específico. Aqui é onde o canal vai além do que qualquer vídeo entrega. A área de membros tem análises exclusivas sobre como esse tipo de redistribuição geopolítica de riqueza afeta posicionamento de patrimônio de longo prazo, incluindo commodities, câmbio emergente e renda fixa em cenários de energia volátil. O link está na descrição e no primeiro comentário. A Bloomberg publicou em 1º de abril uma análise que expandiu o escopo do lucro russo além do petróleo. O fechamento do Hormuz não afetou apenas petróleo. Afetou alumínio, gás natural liquefeito, fertilizantes e grãos. O alumínio subiu 12% desde o início do conflito. A ureia, fertilizante crítico para a agricultura global, subiu quase 75%, conforme a mesma análise da Bloomberg. A Rússia é um dos maiores exportadores mundiais de fertilizantes, trigo e alumínio. Cada um desses mercados explodiu de preço quando o Hormuz fechou. E a Rússia está em cada um deles como fornecedor de grande porte que não depende do estreito para exportar. O analista Sergei Vakulenko, do Carnegie Russia Eurasia Center, descreveu o mecanismo com precisão em entrevista à CNBC em 31 de março. O que Putin estava gastando na guerra significava que estava essencialmente hipotecando o país. Agora ele não precisa mais fazer isso. Essa frase resume em uma linha o que aconteceu com a posição fiscal russa entre fevereiro e abril de 2026. A receita do principal imposto sobre extração mineral russo, que é a base de como o Estado tributa a produção de petróleo, dobrou de março para abril. De 327 bilhões de rublos em março para cerca de 700 bilhões de rublos em abril, aproximadamente 9 bilhões de dólares, conforme cálculos da Reuters publicados esta semana. 9 bilhões de dólares em um único mês de um único imposto sobre petróleo. Isso é o dobro do que a Rússia arrecadava no mesmo período. Mas o dado mais perturbador e o mais ignorado nos noticiários ocidentais é o que esse windfall significa para a guerra na Ucrânia. O Chatham House foi direto em análise publicada nesta semana. O windfall vai provavelmente aumentar a capacidade da Rússia de sustentar a guerra contra a Ucrânia. Em fevereiro, antes da guerra com o Irã, as análises de especialistas ocidentais descreviam um cenário em que as sanções estavam finalmente produzindo pressão real sobre as finanças russas, potencialmente criando espaço para negociações de paz na Ucrânia, porque o Kremlin simplesmente não teria recursos para manter a guerra em ritmo elevado indefinidamente. Esse cenário foi destruído em menos de 2 meses. Putin ganhou não apenas dinheiro, ganhou tempo. E ganhou leverage, porque em qualquer negociação sobre Ucrânia que Trump queira conduzir, Putin agora entra numa posição fiscal muito mais confortável do que estava em fevereiro, com caixa suficiente para ser inflexível, para aguardar, para negociar nos seus termos. O Chatham House identificou esse segundo nível do lucro russo com precisão. Putin também ganhou maior influência sobre os mercados globais de energia num momento de crise. Provavelmente vai usar isso para encorajar Trump a pressionar Ucrânia e Europa a aceitarem um acordo de paz que favorece Moscou. Aqui existe um limite que precisa ser dito com honestidade. O windfall russo não é ilimitado nem garantido. Depende de quanto tempo o conflito durar. Se o Hormuz abrir completamente e os preços do petróleo caírem para perto de $50 por barril como consequência de excesso de oferta, a Rússia seria atingida severamente. Os ataques ucranianos à infraestrutura de energia russa no Báltico limitam a capacidade física de exportação. A inflação russa está em 5,9%, com juros a 15%, dificultando o investimento doméstico. E as sanções, mesmo que parcialmente aliviadas em março, continuam restringindo o acesso russo à tecnologia e capital ocidental. Mas esses são riscos de longo prazo que não alteram o dado imediato. Nas 7 semanas que separaram o início da guerra americana com o Irã
em 28 de fevereiro da crise do bloqueio declarado em 13 de abril. A Rússia passou de país em rota de colapso fiscal para país com caixa suficiente para financiar sua guerra por mais um ano. O título deste roteiro diz 45 bilhões. Esse é o número do cenário mínimo, uma guerra de 6 semanas com recuperação rápida. Mas a guerra já dura 46 dias com o Hormuz ainda semi-fechado, bloqueio americano declarado, China desafiando o bloqueio, negociações falhando, e o Irã com minas, que não consegue mais localizar dentro do próprio estreito. O cenário de 6 semanas com recuperação rápida ficou para trás na semana passada, o que significa que o número real, quando os historiadores econômicos calcularem em 2027 ou 2028, provavelmente estará muito mais próximo dos 151 bilhões do que dos 45. E a Rússia não precisou fazer absolutamente nada para receber esse dinheiro, exceto existir. Produzir petróleo, trigo, alumínio e fertilizantes, e aguardar enquanto seus adversários declaravam guerra entre si.